Senhores, boa tarde. Nesta quinta-feira, 17 de dezembro de 2020, sejam bem-vindos ao nosso webinário A Tecnologia Italiana na Produção de Vinhos Premium. Sou Leonardo Freitas, secretário-geral da Câmara Italiana de Minas Gerais. Inicialmente, gostaria de passar duas informações. Os microfones e câmeras dos participantes ficarão desativados durante o webinário, mas o chat ficará aberto, de forma que possa haver interação e apresentarem perguntas e observações através do chat. É muito importante a interação de todos, pedimos, incentivamos que participem. É com uma tradição milenar na produção de vinhos e detendo a posição de maior produtora mundial da bebida, a Itália é, com toda certeza, uma autoridade indiscutível quando o assunto é vinicultura. Anos de conhecimento levaram o país a dominar e aperfeiçoar as melhores técnicas produtivas, e que hoje estão disponíveis a produtores de outros países. Sabendo da importância de dialogarmos sobre esse tema, a Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais, o Consulado da Itália em Belo Horizonte, em parceria com a Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul, e com o apoio da Associação dos Viticultores e Olivicultores do Alto de Jequitinhonha, do Sindivinho Minas Gerais, Sindicato da Indústria de Vinho do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, EPAMIG, e da Eno Brasil, recebemos nessa tarde 3 importantes personalidades do mundo do vinho para discutirmos sobre inovações e tecnologias aplicadas ao mercado vinícola. Temos hoje a secretária de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Ana Valentini, Isabela Pellegrino, enóloga da EPAMIG, e Evandro Brustolin, sócio-diretor da Eno Brasil. Muito obrigado, secretária Ana, Isabela e Evandro. É um prazer tê-los aqui conosco nessa tarde. Sejam bem-vindos. Para darmos início, vamos passar a palavra ao presidente da Câmara Italiana de Minas Gerais, Dr. Valentino Risioli, para a sua saudação. Boa tarde novamente. Já falamos bastante antes da reunião, não? Então, eu somente queria oficialmente agradecer a doutora Ana Valentini para participar, motivar essa reunião que é muito importante. O cônsul Dario Savarese, que também é sempre entusiasta de converger a tecnologia, converger os dois países, neste caso o Estado de Minas Gerais e a Itália. Portanto, eu vou deixar a palavra imediatamente aos nossos apresentadores, que eu acho que é a coisa mais importante, para depois debater no final. Vamos então passar a palavra ao nosso cônsul da Itália em Belo Horizonte, Dario Savarese. Obrigado, Leonardo. Obrigado a todos. Boa tarde, senhora secretária Ana Valentini. Boa tarde a Valentino, a Isabela, a Janice, Evandro. Gente, já se encontrou várias vezes nos últimos tempos. Isso é importante. Isso acho ser o último evento que a gente vai organizar juntos, Câmara de Comércio e Consulado, com a parceria do Consulado da Câmara de Comércio do Rio Grande do Sul, deste ano. Não foram muitos eventos muito interessantes, muito importantes. Como o Leonardo falou, a Itália se coloca como principal produtor de vinho no mundo, não somente em quantidades produzidas, mas também em qualidade. Então, falamos de valor de exportações. Tudo isso, apesar de não ter, a Itália não tem terras, então, apesar de não dedicar à produção vinícola grandes porções de terra, o que isso significa que é nas técnicas e nas tecnologias italianas de produção que é a chave do sucesso do vinho italiano. Temos que reconhecer que o vinho mineiro está crescendo muito nos últimos anos, em termos de qualidade e de quantidade também. Eu acho, para continuar neste caminho, que é o caminho certo,
acho que é fundamental para os produtores mineiros ter a possibilidade de buscar uma contínua melhoria na produção através da tecnologia, no? Na tecnologia italiana, neste caso, que é o tema do webinar de hoje. Já é uma das principais categorias de produtos fornecidos da Itália. Quando falamos de equipamentos mecânicos, já são máquinas para limpeza de garrafas, envase, tampagem, mas acho que tem um potencial para um crescimento crescente deste máquinas de alta tecnologia. Que quando falamos de Itália, falamos de produtos que são não padronizados, mas são específicos, personalizados. Isso é importante para aumentar a qualidade de um produto. Uma coisa sobre a qual não somos concorrentes, como vinho italiano e vinho mineiro, é tentar de aumentar o consumo de vinho no mercado brasileiro, que ainda é, na minha opinião, um pouco baixo. Nos últimos anos tinha, não, esta moda da cerveja, do consumo da cerveja artesanal, também em Minas, não, que é gostosa. Mas, na minha opinião, está chegando o momento do vinho. E sobre isso, como falei, vinho italiano, vinhos mineiros são aliados, então, porque temos o mesmo objetivo, não? Que é aquela de dar um produto de qualidade ao consumidor. Então, muito obrigado a todos pela atenção e desejo um ótimo webinário a todos. Obrigado. Agradecemos a palavra, Dário. Bom, vamos então passar a palavra para o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Ana Valentini. A todos e a todas, mais uma vez. Minhas palavras aqui nesse momento são especialmente de agradecimento pela disponibilidade de estar aqui e dizer que nós, aqui de Minas Gerais, humildemente, precisamos muito de aprender com vocês. Precisamos muito do apoio, de parcerias, para que a gente possa melhorar a qualidade dos nossos produtos, nossas técnicas de produção, e assim trazer mais renda para os nossos produtores, especialmente os pequenos produtores, que com todo esse trabalho que tem sido feito com os vinhos, e aqui eu faço um cumprimento à Isabela e equipe na EPAMIG, que tem feito esse trabalho brilhante. Isso abre uma nova possibilidade de opção mesmo de produção para os agricultores. Então, eu agradeço aqui o Leonardo e a Janice, porque os intercâmbios comerciais são muito importantes para que as pessoas conheçam outra qualidade e busquem com o seu trabalho aquela qualidade. Então, agradeço aqui a presença do Evandro e, de uma forma muito especial, agradeço aqui a presença do senhor Valentino Rizioli, que para nós em Minas Gerais, eu posso dizer que é assim uma lenda, aquilo que expressa como uma parceria pode avançar e como uma pessoa pode se dedicar tanto a um outro país, a outra região, como nós mineiros sentimos que o senhor Valentino Rizioli se dedica a Minas Gerais, ao desenvolvimento do nosso estado. Então, senhor Rizioli, aqui ficam os meus agradecimentos. E dizer que, além dos vinhos, nós temos também mais outras pautas que nós precisamos de aprender com vocês e pedimos parcerias na área de queijos. A gente tem um produto de excelente qualidade, nós precisamos avançar com a legislação, precisamos de orientação de como os regulamentos precisam ser feitos para que a gente tenha qualidade e segurança nos nossos produtos. E tem até um pessoal aí com ideia nova, umas possibilidades na área de charcutaria, que nós também podemos fazer bons presuntos em Minas Gerais, além dos vinhos e dos queijos. Então, vocês já perceberam que nós estamos aí, trilhando o caminho dos italianos. Mas é isso aí, eu tenho certeza que nós teremos um excelente evento e muito obrigado a todos vocês que estão aqui conosco nessa tarde. Um excelente webinar para nós. Muito obrigado por estar conosco, secretária. Bom, vamos então entrar para o conteúdo específico desse nosso evento e ouviremos agora
o Evandro Brustolin, sócio-diretor da Enobrasil. A palavra está contigo, Evandro. Boa tarde a todos os participantes, né? Agradeço imensamente essa oportunidade. Eu acho que essa interação a nível de Minas, a nível de Rio Grande do Sul, a nível de Brasil, vamos dizer assim, né, é muito importante. E eu acho que a gente tem muito aqui se espelhar, né, e a ver, né? A gente aqui está num webinário onde diz tecnologia italiana na produção de vinhos premium, né? E é um desafio realmente mostrar uma forma de bolo, né? Do que é o ideal, um caminho ideal, de uma fórmula de sucesso para tu fazer um vinho top, né? E eu acho que a graça do vinho é não ter fórmula nenhuma, né? A graça do vinho é esse poder que ele tem de abraçar um terroir, uma região, personificar um lugar, né? Todos nesse webinário têm algum vínculo com a Itália, tem algum vínculo com a uva, tem algum vínculo de alguma maneira, né? Mas eu acho que o grande conceito que eu gostaria de passar hoje realmente é o conceito e caminhos de a gente tentar buscar na tecnologia global, num modelo de referência, a personificação dos nossos produtos brasileiros. A gente estava falando isso antes de entrar, estávamos falando do café, né? A gente leva o nosso café de maneira de commodities para o mundo inteiro, e o mundo inteiro ganha dinheiro com o nosso café. Por que não agregar valor no nosso café, no nosso queijo e nas nossas uvas? Tu entendeu? Acho que essa é o grande desafio que nós temos aí. Eu vou passar uma apresentação, slides em cima dessa apresentação, eu vou discutindo algumas possibilidades, né? Não sei se todo mundo está observando. Vamos lá, vamos começar aqui. Vou falar um pouquinho bem rapidinho do que quem sou eu, né, para entender, né? Vamos lá. A gente é da empresa Enobrasil. Se vocês olharem o logo da Enobrasil, a própria transferência da Itália para o Brasil, a tecnologia, essa foi a questão do conceito, né? A nossa matriz é em Piazzolla Sul Brenda, Padova, Itália, né? Faz 20 anos que a gente está mais ou menos nesse caminho, trazendo tecnologia, mostrando possibilidades, e eu quero dividir com vocês que durante esses 20 anos, eu vi muito cliente mudando seu conceito, mudando sua cabeça, visualizando outras alternativas e crescendo como qualidade e ganhando dinheiro, né? E o que eu quero passar hoje, vocês vão ver uma batelada de alternativas que eu vou apresentar aqui. Mas o importante, eu queria passar conceitos de vinificação que podem ser fortes para buscar a identidade, o caminho de cada vinho que vocês queiram vir a fazer, tá? Muito bem. Aqui é um pouco da nossa empresa, nós temos a matriz na Itália, temos uma unidade na França, e nós aqui no Brasil, né? Estamos em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, no centro da Serra Gaúcha, né? Onde ainda é um dos grandes produtores de vinho do Brasil. Como eu falei, o mapa vinícola do Brasil, eu acredito muito nesse território. Eu estou acompanhando a evolução do Sudeste, eu estou acompanhando a evolução dos vinhos da Serra aí de Minas, Serra da Mantiqueira, em Petrolina. O Brasil é riquíssimo. A gente tem condições de fazer produtos extraordinários, só que a gente tem que pensar realmente de uma forma qualitativa, né? De uma forma de agregar valor no que nós estamos fazendo e respeitar ao máximo o nosso consumidor, né? Enfim, aí no Brasil, além de trazer produtos da Itália, tem fabricação também de equipamentos, manutenção, pós-venda, enfim, tem várias representadas de várias empresas bem segmentadas, e a ideia da nossa empresa é poder oferecer um serviço completo aos nossos clientes, né? Desde a colheita ao engarrafamento. É um serviço 360 graus, que a gente chama, né? Enfim, eu vou passar aqui alguns conceitos que eu imagino, né?
E por que a tecnologia italiana? A tecnologia italiana, por si só, ela tem uma tradição, né? Todo mundo, ela é uma tecnologia porque a sua própria história e a sua própria confiabilidade já é concreta, né? É uma tecnologia de muita mecânica de precisão e já passaram por alguns estágios que ainda a gente vai vir a passar. Então, é uma tecnologia muito consolidada. Tu não tem que inventar nada. São ferramentas que te possibilitam criar a fruta do teu terroir e fazer o perfil do seu vinho, né? Então, assim, eu vou passar rapidamente para elaborar vinho. Quais são as ferramentas, então? A primeira etapa, que não se refere a equipamentos, é o terroir. Tem que se entender a origem dos vinhos, né? Tem que se entender o que a terra te propicia para tu poder colher uma fruta sã, para tu colher uma fruta, né, de qualidade e a partir disso poder visualizar o produto que tu queira vir a fazer. O mundo do vinho é um mundo gigantesco em opções, né? E essa que é a grande sacada do produto. Nenhum produto é igual, né? E, enfim, segundo plano, escolher mais ou menos que tipo de vinícola eu vou fazer, como é que vai ser a implantação da minha vinícola, né? Eu posso ter vários tipos de vinificação dentro do meu plano, desde projetos sem gravidade, com gravidade. Aqui eu trouxe umas fotos para vocês darem uma olhada, né? O Léo me pediu, eu busquei um exemplo, porque nesse webinário deve ter muitos produtores pequenos, né, que vão se perguntar, pô, eu tenho que começar, vou ter que começar simples, né? Então, assim, eu vou apresentar uma diversidade de equipamentos, mas eu não quero que vocês se prendam à produção hora desses equipamentos. Eu quero realmente passar para vocês o conceitual de produção desses equipamentos, que eles podem ser pequenos ou grandes, mas o importante é tu produzir com uma certa qualidade o que tu queres vir a fazer. Aqui é uma vinícola, um exemplo de vinícola urbana, tá? Para citar uma microvinificação. Isso aqui está em cima de um prédio no meio da cidade do México, tá? Um amigo meu vendeu esse plano vinícola lá e é uma microvinificação. Ou seja, dá para fazer uma vinícola de qualidade em vários fatores quantitativos, né? Desde que tu tenha os conceitos preliminares de como vinificar e de que maneira vinificar da melhor forma possível, né? Então aqui, ó, são exemplos de equipamentos de pequena escala, né? E que respeitam a questão da elaboração. Esses tanques devem ter na faixa aí de 25 a 50 litros, né? Esses tanques aqui à esquerda que eu estou mostrando, né? Mas todos já, se vocês perceberem, todos eles têm entrada de um sistema de refrigeração para controle de temperatura, para ter uma base mínima de elaboração de vinhos, né? Vamos lá. Então, falando das microvinificações, tem vários tipos de vinificação aqui passando, né? Questão de vinificação tradicionais, né? Questão de vinificações de gravidade, né? Passando da vinícola, escolher depois tu escolher o teu terroir e a tua fórmula da vinificação, como é que tu vai trazer essa uva até a tua vinícola, né? Da forma mais sã, da melhor forma possível, né? Respeitando a integridade da uva, né? E a partir daí, sim, começa a questão dos equipamentos italianos, né? Para elaboração, então, para tu não perder todo o esforço que tu fez no campo, na lavoura, de tentar conduzir essa uva, de trazer ela mais sã para a tua vinícola, esse é o segredo. É a questão da tecnologia para não acabar o que tu fez no campo, tu entendeu? Então a gente entra o quê? O que na verdade não é uma invenção da roda, são questões simples, onde são máquinas que respeitam a integridade da fruta, que respeitam o controle de temperatura que ela necessita e que conduzem toda a cadeia da melhor forma possível. Para fazer isso, a gente criou um logo, trate sua uva com carinho, né? E a partir daí tem uma série de equipamentos que, dependendo do processo, pode ser escolhido, tá? Primeiro processo que a gente está citando aqui, tu tem a possibilidade de fazer a seleção dos teus cachos antes do desengaço, né? Isso pode ser um processo manual,
tá? Tu pode vir a fazer uma seleção de cachos, então, antes de desengaçar e posteriormente também na seleção dos grãos, tá? Existem formas manuais e existem formas automáticas para fazer isso, tá? Aqui é uma seleção mecânica também. Temos uma seleção ótica, que é uma questão um pouco mais tecnológica, né? Presente, mas enfim, a questão que eu quero passar são conceitos. Então, a gente tratou a uva da melhor forma possível e a gente selecionou as bagas de forma cuidadosa para ter só a essência da uva nos nossos tanques, tá? A partir disso, a gente tem uma forma de desengaço, tem várias formas de desengaço. O importante que eu vejo é um equipamento que possa te dar alternativas de vinificação, ou seja, tu possa vir a amassar a uva da maneira como tu imagina, como o enólogo vai te sugerir, ou simplesmente não amassar, tentar trazer o grão o mais íntegro possível para o teu processo fermentativo, né? E daí aqui tem uma infinidade de equipamentos, né, de pequena a grandes escalas, né? Essa aqui é uma alternativa para tu retirar os teus engaços, que o engaço geralmente é o talo da uva, que não contribui muito para a questão da vinificação de vinhos, com exceção de alguns processos de espumatização, né? Essa aqui é uma máquina de grau da uva. Um outro processo importante, sistemas de bombeamento. Existe uma diversidade muito grande de tipos de bombeamento, né? Mas o que consiste mesmo na escolha de uma bomba de qualidade para o teu vinho? Uma bomba que não agrida o seu produto, tá? A bomba já por si só ela é uma palavra um pouco bruta, é uma bomba, né? Ela transfere o produto de uma forma, não é uma forma forçada, né? Mas tu pode vir a escolher formas de bombeamento que venham a agredir de maneira mais branda o teu produto. Então a gente vai citar alguns exemplos. Por exemplo, existem bombas peristálticas, né, que podem conduzir bagaço, massa fermentada, né, líquidos. É uma bomba multiuso que tu pode vir a trabalhar no enchimento de barricas, tu pode vir a carregar uma prensa, tu pode vir a trasfegar o teu vinho durante o ano, né? É uma bomba que no meu modo de ver, em termos de trasfega de massas e uva desengaçada, coisa assim, é o melhor tipo de bomba existente, né? Nós temos bomba lobby, que é um outro conceito de bomba, que também serve de uma maneira branda. Como é que tu pode escolher bem uma bomba? Verificando o giro por minuto que essa bomba realiza, tu entendeu? Quanto mais brando, quanto mais lento a bomba trabalha, significa que ela tem uma condição melhor de trabalho e qualitativa. É uma grande dica que eu dou para vocês no momento de escolher um tipo de bomba para fazer os seus vinhos, tá? E como eu falei, existe uma infinidade de tipos de bombas. Existem bombas volumétricas com rotor de borracha, existem bombas mono, né? Eu não vou me ater a cada equipamento, eu só estou, porque tem uma diversidade que eu vou apresentar, a gente tem um tempo limitado, mas enfim, é para passar um pouco esse conceito para vocês de algumas dicas e ferramentas que se existem no mercado, né? Que é para a gente fazer nossos vinhos, então. Prensagem, né? Também um outro campo. Tem diversos tipos de prensa. A gente tem prensas, a gente oferece ao mercado prensas pneumáticas, que podem vir a prensar uva inteira, podem vir a prensar uva desengaçada, podem vir a prensar bagaço. Dependendo da forma de vinificação que tu venha a ter, tu pode fazer um processo ou de espumante, processo de vinho, de rosé, enfim. A gente desenvolveu técnicas de prensagem até para elaboração de suco de uva, tá? Essas prensas também têm prensas de diversas capacidades, de pequenas a grandes, né? São modelos. Então, esse aqui é uma prensa para suco de uva, que a gente chama de hot juice, porque ela permite a entrada de massa quente, a massa quente e não danifica a membrana nem nada, né? Tem a prensa inertes, que ela simplesmente tem o controle total de nitrogênio e não permite que o oxigênio oxide o produto durante a fase de prensagem, né?
Isso preserva bastante os aromas varietais e tudo mais da fruta. Tá? Vamos lá. Temos também prensas tradicionais. Para as pequenas vinificações funciona muito bem. Tá? É uma prensa muito usada para vinificação integral. O que é vinificação integral? Quem fermenta os vinhos em barrica. Também tem esse tipo de... É muito usado esse tipo de prensa. É uma prensa que muitas vinícolas grandes, além das prensas pneumáticas, também possuem a prensa torte para fazer seus lotes especiais, principalmente de uvas tintas. Né? Temos a hidroprensa, que é uma prensa bem legal. Tem uma prensa bem pequena, né, para vinhos de garagem, tá, de pequena escala, mas com muita qualidade, que ela usa a força da água para fazer a prensagem. A prensa pneumática usa a força do ar. Né? A prensa torte tem um cilindro mecânico, pneumático, e essa usa a força da água. Então, para pequenas vinificações com qualidade, e isso eu digo para vinhos de garagem mesmo, produção ali, foi vendida essas máquinas para quem produz 2.000 litros por safra, tu entendeu? Enfim. Depois tem outras alternativas, então, né? Daí, depois de prensagem, então a gente desengaçou a uva, escolheu as melhores bagas, né? Conduziu isso. Daí tem outras formas de tecnologias também, né? Tecnologias para tu ajustar o teu pH, né? do vinho, tá? Fala aqui uma coisa bem importante que eu acho que é básica em qualquer vinificação, que é o controle da temperatura, né, dos vinhos, onde temos temperaturas distintas de vinho brancos e vinhos tintos. Né? Vinhos brancos geralmente a gente fermenta uma temperatura de menor temperatura e vinhos tintos de maior. Né? E, enfim, são formas de tu trocar calor com os teus tanques, com os teus vinhos. Né? A gente sugere desde câmara fria para recebimento da uva, que ela pode já ser pré-refrigerada antes mesmo do processo de vinificação, ou sistemas de duplo tubo, sistemas de raspador, enfim. Alternativas diversas para você trocar o calor e propiciar que o teu vinho seja elaborado da melhor temperatura possível para a preservação de toda a potencialidade da fruta. Né? Temos depois sistemas de limpeza do mosto, então, né, que tem outras ferramentas, temos sistemas de flotador, né? E fermentação é uma coisa que eu estou colocando aqui de maneira bem rápida, né? Algumas alternativas que nós temos. A fermentação pode ser uma universidade da forma como tu faz os processos fermentativos e tudo mais, e tem várias formas de se fazer, tem desde tanques de aço inox, né? Barricas, tem agora vai se começar, eu acredito muito, tem uma tendência muito forte dos ovos de concreto, né? Vai se voltar essa questão, sistemas de aço de terracota, fundos de carvalho. Então, assim, talvez para quem não faça parte do mundo do vinho e está vendo essa palestra, está dizendo, puta, mas eu posso fazer vinho de qualquer forma, aí, de qualquer tipo, de qualquer jeito. Essa é a graça do vinho, tu entendeu? Existem várias possibilidades e existem várias alternativas para fazer isso, desde que se tenha um caminho qualitativo, e eu sou contra fazer experiências. Né? As experiências, lógico, existem as experiências para personificar o teu produto, mas não tem que inventar tecnologias do zero, tem coisas muito concretas já no mercado. E se a gente não pensar de forma global, porque a gente está com muito sucesso iniciando um caminho primário de entrada de vinhos, né? Depois a Isabela vai comentar um pouco melhor do todo o trabalho que ela faz, né? Mas o Brasil, nos últimos 20 anos, mostrou muita potencialidade em questão de qualitativa dos seus processos. E a gente só que isso ainda está muito interiorizado aqui dentro do Brasil, a gente não mostrou isso para fora. Eu acho que o grande desafio, primeiramente, é ganhar o consumidor brasileiro. Tá? A gente tem mais que 80% do nosso vinho fino é importado. Então, vejam a possibilidade do nosso país. Nós temos 80% do mercado interno a ser conquistado ainda. Né? Então, esse é o grande desafio.
Sem falar da internacionalização do nosso produto. Só que isso só vai acontecer se nós pensarmos globalmente, se nós agirmos globalmente com ferramentas globais, né? Então, aqui outros sistemas que eu estava falando, né? Outros sistemas prosseguindo, envelhecimento de barricas, né? Que fazem o processo de microoxigenação do vinho, né? Estabiliza a cor, suaviza o paladar, né? Geralmente se usam barricas daí mais de caráter francês ou americano, né? Contrariando um pouco a palestra aqui, que é tendências italianas, né? Mas vamos lá, né? Tem sistemas de lavagem dessas barricas para esterilização, tudo mais. Nós comercializamos também isso aí, né? Tem um ditado que diz para um vinho tinto, prêmio 2 anos de barrica, desde que tu gaste 5 minutos para lavar bem a tua barrica, né? Porque, né, é importante a higiene também, né? Depois nós entramos num outro processo de clarificação e filtração, né? Que é como tratar esse vinho pós-elaborado, pós o processo de elaboração dele, né? Então a gente também tem várias outras alternativas, tem desde filtro prensas para borras, filtro a vácuo, nós temos sistemas de centrífuga, né? Nós temos sistemas de filtração à terra, ou filtro a placas também. Tem um processo bastante difundido na Itália, principalmente na Itália e na Europa, que é o processo de filtro tangencial, que não se usa mais terra filtrante, né, devido ao descarte, é um problema realmente, né? E aos poucos vai chegando aqui no Brasil também, uma tecnologia, de certa maneira, um pouco cara, mas a tendência dos anos vai ser baratear um pouco essa questão, tá? Filtração final, microfiltração, para ter um controle microbiológico do teu produto, né? E vamos lá. Passado essa primeira etapa de elaboração, essas ferramentas, né, onde a gente tratou desde do controle de fermentação, de tu desengaçar bem a tua uva, de tu bombear da melhor maneira possível nos teus tanques, tratar ele com a limpeza, deixar a filtração, e a filtração também não é uma regra, tem grandes vinhos que não são filtrados, tá? A gente chega no processo, então, de engarrafamento, né? Bom, o processo de engarrafamento também é um processo que é muito amplo, né? A gente pode ter um processo que vislumbre desde uma engarrafadora totalmente automática até uma pequena engarrafadora manual, tá? O que eu vejo no processo de engarrafamento como conceito que eu quero passar para vocês, tá? Tem algumas questões que, assim como ao receber a uva tu não pode danificar o teu produto, a tua fruta, o engarrafamento é o que vai nortear se tu vai ter um vinho de sucesso e ser apresentado a longo prazo com umas qualidades extraordinárias ou não. Para isso tem que ter uns conceitos básicos, né? Que seria o quê? Alguns, por exemplo, na questão do vinho brancos ou rosé, o oxigênio é inimigo total do processo de evolução do vinho. Então, inertizar tem alguns equipamentos manuais ou automáticos, mas tu pode vir a ter os conceitos preliminares de quê? Que seriam, que eu defendo muito, a inertização do teu processo, né? Desde o rinçamento, tu pode vir a inertizar tuas garrafas, né? Desde o processo de invase, tu pode vir a adicionar gás inerte nele e fechar eles com vácuo, no caso, se for com rolha, né? Ou introduzir entre o headspace, que é o líquido, e a garrafa, né? Um pouco de nitrogênio, né? Então, a gente pode fazer isso de uma maneira, como eu falei, ou automática ao extremo, ou uma maneira semiautomática, né? Com o mesmo conceito. Aqui são algumas fotos de algumas questões de engarrafamento que a gente tem, né? Alguns tipos de fechamento de produtos que existem no mercado, mas sempre respeitando esse conceito de inertização, né? De integridade do produto, para não ter aquela cor amarela com o passar do tempo, né, aquela questão toda, tá? A lavagem da máquina, outros sistemas, lavar bem um equipamento de engarrafamento é prioritário, né, para não ter um problema de fermentativo, alguma contaminação pós-invase, é muito importante, né? Enfim,
o sistema de engarrafamento, eu posso dizer assim, é muito importante também, desde o início, decidir o que você queira fazer, porque tu pode vir a fazer um processo de engarrafamento tendo uma base de vinho tranquilo, ou um vinho frisante. No caso desses aí, tem que determinar se tu vai passar por se tu vai escolher um processo de vinho tranquilo, que é vinho normal, com uma engarrafadora à gravidade, né? Ou fazer um investimento e buscar um mercado mais amplo, que eu acredito muito no vinho brasileiro jovem, num vinho frisante, no nosso espumante, que vai conquistar. Isso eu quero que esteja gravado. Nós vamos ter, o nosso espumante vai ser global, gente. Isso é certo. Tá? Anota que eu estou dizendo que não tem volta isso aí. Desde que a gente pense global. Né? Então é isso. Né? Eu não vou entrar em detalhes nas máquinas, nas questões, personificações de cada uma, né? Mas eu estou defendendo o que nessa questão principalmente de invase? É uma coisa que o brasileiro, eu acho que como processo tem que descobrir, que é controlar o índice de oxigênio nos seus vinhos. Tá? Isso aí foi um grande ensinamento que eu tive com alguns enólogos aí. Eu vejo que a gente consegue preservar todo o aroma, toda a qualidade do vinho, se a gente partir por alguns nortes, alguns conceitos assim. Tá? Enfim, aí é mais uma vez uma máquina simples, semiautomática, mas que respeita essa integralidade. Né? Então tem possibilidades para todos os gostos, cores e bolsos, né? Mas o importante é não se perder no conceito. Aqui é vestindo, então finalmente tu veste o teu vinho, então tem diversas formas, tem desde lavagem externa de garrafa, secagem, capsulagem e rotulagem, né? Dependendo do processo, tem máquina para tudo. Né? Isso pode ser feito numa máquina automática linear, ou pode ser feito em máquinas semiautomáticas. Né? Essa aqui é uma rotuladora semiautomática e capsuladora semiautomáticas também, né? Que também investem o vinho e facilita a vida dos nossos viticultores e futuros aí vitivinicultores. Tá? Enfim, eu passei um pouco de forma bombástica algumas ferramentas aí que nós teríamos disponibilidade, né? E eu não sei se dá para ver bem, mas o mundo do vinho é um mundo infinito de possibilidades, né? Eu acredito muito no vinho brasileiro, eu acredito muito no nosso mercado interno, no mercado de exportação. Eu acho que é o primeiro ponto a gente fazer bem certo o nosso mercado brasileiro. A gente tem que conquistar o nosso consumidor e para isso a gente tem que realmente ter um norte qualitativo muito focado e eu acho que a gente pode vender o terroir do Rio Grande do Sul, o terroir de Minas, o terroir de São Paulo, o terroir do Rio, o terroir de todo o Brasil, de uma forma muito digna e fazendo com que nossos produtores e o nosso Brasil e o mundo todo conheça melhor a nossa potencialidade. Gente, obrigado pela oportunidade. Não sei se eu me estendi no tempo, que eu sou meio papudo, né? Mas enfim, essa aí é a minha apresentação. Né? Muito obrigado, Evandro. Não, ficamos ali dentro do limite do quanto programado. Agradecemos muito pela sua apresentação. Vamos agora ouvir a Isabela Peregrino, enóloga da EPAMIG. Isabela, a palavra está contigo. Olá a todos, boa tarde. Eu estou aqui, então, para falar de tecnologia aplicada ao produtor da uva, né? O Evandro fez uma apresentação ótima sobre as tecnologias italianas dentro da vinícola, mas para a gente usar essa tecnologia, a gente precisa de uva, né, Evandro? Então, preferencialmente de qualidade. Então, a EPAMIG entra nesse sentido, né, agora, para poder fornecer tecnologias, diferentes formas de manejo para que o produtor possa atingir essa qualidade superior na uva dele, né, que é muito importante. Sem uva boa, a gente não faz vinho bom. Então, eu tenho aqui uma apresentação que eu vou passar para vocês. Sobre as nossas diferentes pesquisas, as diferentes tecnologias desenvolvidas e que ajudam a atender
os diferentes produtores, não só, né, dentro de Minas, do Sudeste, Centro-Oeste, né, são tecnologias que se expandem, né, já saíram só de Minas Gerais e ganharam outras regiões do Brasil, né, o que é muito bom. Então, são os nossos pacotes tecnológicos. Então, a primeira coisa que eu quero falar, né, eu sempre gosto de começar essa apresentação com duas frases, né, duas sentenças tiradas de um livro de um naturalista de 1847, era um naturalista francês que fez várias viagens pelo sudeste do Brasil, né, e escreveu um livro que chama Viagem às Nascentes do Rio São Francisco. Né, e o Rio São Francisco nasce em Minas Gerais. Então, ele escreveu no livro dele o seguinte, né, o calor não prejudica a vinha. Ocorre, porém, que em lugares onde as temperaturas elevadas são acompanhadas por forte umidade, a uva não atinge o ponto de maturação perfeita. Essa é a razão da notável superioridade das uvas da seca sobre as que são colhidas na época das chuvas. E também, algumas pessoas já tentaram fabricar um vinho com a deliciosa uva do tempo da seca e vinagre com a do tempo das águas. Então, vamos pensar nisso, né? Manter isso em mente, né? Vinagre com a uva do tempo das águas e vinho com a uva do tempo das secas. E por que eu quero frisar esses dois pontos, né? Vou começar pelo ciclo tradicional da videira. Para aqueles que não sabem como a videira é conduzida, né? O nosso ciclo começa no meio do ano, vamos dizer assim, né? Ao final do inverno, né? No inverno a videira ela entra em repouso. Então, ao final do inverno há uma poda e a partir então, conforme as temperaturas vão subindo, nós vamos entrando na primavera, a videira brota, né? Ela entra em floração e tem o desenvolvimento dos cachos. E no período do verão ocorre a colheita, né? Então, aqui no Brasil, geralmente, entre final de dezembro até março, costuma ser a colheita da uva, né? Esse é o ciclo tradicional da planta, ela vai reagir dessa forma em qualquer lugar do mundo. Tá? Ela vai entrar em repouso no inverno, ela vai florescer na primavera e ela vai ser colhida, então, no verão. E qual que é o nosso problema com o verão? Aí eu falo Minas Gerais, Sudeste, né? O nosso verão, ele é extremamente chuvoso, né? Nós temos uma média anual de mais de 1.500 milímetros de chuva por ano, né? E muito concentrado no verão. E qual que é o problema para a uva, né? O principal, maturação deficiente, né? A gente não consegue atingir um acúmulo de açúcares necessários, né, adequados dentro das uvas para que essa uva depois possa se transformar num vinho com um grau alcoólico adequado. Então, nós temos deficiência no acúmulo de açúcar, nós temos deficiência na redução dos ácidos orgânicos, né? A curva de maturação da uva, conforme o açúcar sobe, a acidez dessa uva desce. Tá? E nós precisamos chegar num ponto de equilíbrio entre esses dois para poder colher as uvas. Então, nós temos dificuldade em acumular o açúcar, porque tem muita água no sistema, muita chuva. Nós temos dificuldade para reduzir os ácidos orgânicos. E nós temos uma maturação fenólica prejudicada. A maturação fenólica está relacionada a antocianinas e taninos. O que são isso? Antocianinas são as substâncias responsáveis pela cor do vinho, tá? Principalmente no caso de uvas tintas. E os taninos estão relacionados à estrutura. Então, a gente precisa ter cor e precisa ter estrutura para que tenha um vinho de qualidade, que ele possa envelhecer, né, com qualidade e durar mais tempo. Então, tudo isso é afetado pela quantidade de chuva que nós temos no verão. Isso leva a uma enologia de chaptalização. O que é chaptalização? É o ato de nós adicionarmos açúcar, né, de cana ao mosto para poder corrigir essa deficiência de maturação. É uma prática correta, né? O Ministério da Agricultura permite que ela seja feita dentro de um limite, mas que não é o melhor, né? Não é o ideal. Sempre o ideal é que a gente consiga atingir a maturação da uva com a natureza mesmo, né? Sem que tenha que fazer intervenções. Quanto mais a gente interfere no mosto, geralmente pior vai ser depois.
Então, como nós temos muita chuva, temos pouco acúmulo de açúcar, nós precisamos de corrigir esse açúcar, né, através da adição de açúcar de cana. Além disso tudo, leva a muitas doenças, né? A videira ela é extremamente suscetível a doenças fúngicas e alguns tipos de doença, principalmente alguns fungos que atacam o cacho, né, podridões de cacho, são os que mais prejudicam depois a qualidade do vinho, né? Então, nós temos aí esses 3 fatores, né, maturação deficiente, a necessidade de corrigir o mosto e muitas doenças fúngicas levam a uma baixa qualidade da uva que é colhida no verão, tá? No Sudeste. Então, aqui na apresentação eu tenho o exemplo de uma foto, né, de uma uva completamente podre, né, que não tem condição de fazer vinho com uma uva dessas, faz vinagre, né, com uma uva dessas, mas vinho nós não fazemos. Então, o que foi preciso ser feito para que a gente atingisse qualidade, então, com as uvas aqui em Minas Gerais, né, e no Sudeste? Então, a EPAMIG desenvolveu um projeto de pesquisa, né, com o apoio da FAPEMIG, chamado dupla poda ou inversão de ciclo. E o que consiste, né? Qual que é a ideia principal desse projeto? É que pensar que as uvas colhidas no período seco são as que têm mais qualidade, né? Então, por exemplo, o verão do Mediterrâneo, ele é seco, com temperaturas contrastantes. Então, é por isso que tem a qualidade dos vinhos no Mediterrâneo. Então, a gente precisa de uva no período seco e com temperatura contrastante. E que acima do zero de vegetação da videira, que é os 10 graus, acima dos 10 graus Celsius, a videira pode vegetar o ano inteiro, ela não vai entrar em dormência, né? Ela não vai fazer aquele repouso. Então, o que se pensou? Para nós aqui no Sudeste, nós temos um período que é muito seco, que é o inverno, né? O nosso inverno é extremamente seco, para de chover geralmente em torno de abril, e nós só voltamos a ter chuva no final de setembro ou outubro, né? Então, a ideia do projeto era passar, então, a fase de maturação da videira do verão, que é chuvoso, para o inverno seco, através do uso de podas, né? De duas podas diferentes, né, para que a gente possa alterar o ciclo dessa videira e colocar, então, a colheita no inverno. Então, o que consiste? São 2 ciclos, né? O primeiro ciclo é o ciclo vegetativo, que nós chamamos de vegetativo, que vem com a poda do inverno, né, do final do inverno, porque as videiras são podadas normalmente, né? Ela vai brotar, mas nós vamos eliminar os cachos que vierem com essa brotação, né? É uma poda mais curta, né? Geralmente vem menos cachos. Então, os que vêm são eliminados e nós ficamos só com os ramos. Esses ramos, então, vão ser depois novamente podados no verão. Geralmente aí entre janeiro e fevereiro, tá? Esses ramos vão ser podados e aí sim vai vir com produção, né? E é uma poda correta, né? Base mais 2 gemas, base mais 3. Esses ramos vão brotar, vão vir com as inflorescências, vão amadurecer e a colheita vai ser realizada, então, no inverno, que é quando nós temos as melhores condições. Então, aqui tem um gráfico que a gente usa sempre para exemplificar, né, a ideia. Então, pensem que a linha que está em azul é a precipitação e a linha que está em vermelho é a temperatura média, tá, anual. Então, se vocês observarem que esse gráfico para o município de Três Corações, que fica no sul de Minas Gerais, né, a região cafeeira de Minas Gerais. Então, se vocês observarem aqui, a temperatura média anual, ela está sempre acima dos 10 graus, então isso significa que a videira ela pode vegetar o ano inteiro. E se vocês observarem a curva das chuvas, né, vocês vão perceber que nós temos um acúmulo grande nos meses do verão, né, janeiro, fevereiro, março, vai decaindo. Entramos aí em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, com as médias mais baixas, e depois volta a subir novamente. Então, a ideia é justamente trazer aqui para o inverno a produção. Então, se vocês observarem no ciclo normal, né, aqui nós temos o repouso, a brotação, a florada e a maturação e colheita acontecendo justamente nos períodos que nós temos o maior acúmulo de chuvas, como eu falei. Então, não é o ideal. Fazendo o ciclo alterado, então, né, com a dupla poda,
nós temos a poda de formação dos ramos, né, no inverno, que é o que a gente chama do ciclo vegetativo, né? Então, aqui é só formação de ramos, nós não temos cachos, então nós não precisamos nos preocupar com a questão da chuva, né, no amadurecimento. Vem novamente, então, a poda no verão, né, nós podamos, e aí sim, observem que a florada ainda acontece com uma pressão de chuva, né, tem uma pressão fúngica aqui que o produtor precisa estar atento, mas depois, no quesito qualitativo dos cachos, nós entramos em maturação e colheita na fase de menor chuva. Então, a fase seca, que é quando a gente tem maior qualidade dos cachos. Então, esse gráfico exemplifica muito bem a ideia do projeto, né, o que foi elaborado. E aqui, então, a gente tem duas fotos, né, os dois cachos são de Syrah, tá, que é a principal variedade que se adaptou à dupla poda, um colhido no inverno e o outro colhido no verão. Então, a gente pode observar bem a diferença de qualidade entre os dois. Então, as variedades de destaque, Syrah, entre as tintas, né, originária do Vale do Rhône, na França. Para nós, ela é considerada tardia, ela é colhida no final de julho, início de agosto. Alguns produtores estão conseguindo levar até um pouco mais para dentro de agosto, tá? Até o segundo semestre de agosto, a Syrah tem sido colhida. E a Sauvignon Blanc, entre as brancas, é a principal. Ela é originária, né, de Bordeaux e do Vale do Loire, na França também. É precoce, colhida em junho, tá? Geralmente no primeira quinzena de junho ela é colhida, né? São uvas com a produção boa, tá? Entre 8 a 10 toneladas por hectare, no caso de Syrah, e Sauvignon Blanc de 5 a 7 toneladas por hectare. É uma uva com a baga com cacho menor, então também por isso que a produção é um pouco menor. Quando eu comecei a falar sobre os projetos da EPAMIG e tudo mais, né, eu usava muito esse mapinha, né, de 2015, que mostrava os projetos principais, assim, mais comerciais que nós tínhamos. Então, vocês veem que era uma coisa pequena ainda, né, os comerciais mesmo, que já estavam com vinho no mercado e tudo mais. Mas nos municípios de Três Pontas, Três Corações, Cordislândia, né, e aqui em vermelhinho, aqui embaixo, Andradas, e em amarelo aqui era São Gonçalo do Sapucaí, um projeto que estava começando. Aqui em azul, como é muito frio, que eu coloco Caldas, que é onde eu estou. Tá? Em 2019, por exemplo, nós já tínhamos uma expansão, né, já tivemos uma expansão maior, né, agora com o Diamantina entrando mais comercialmente, né, na produção, outros municípios já se destacando. Em amarelo aqui já são outros municípios que estão com os parreirais sendo implantados, e agora para 2020, eu ainda nem tenho o mapa atualizado ainda, nós temos muita expansão. A região aqui do Cerrado está expandindo bastante, o sul de Minas, nós estamos com vários novos projetos sendo implantados no sul de Minas, Campo das Vertentes. Então, com a dupla poda, tem tido realmente uma expansão muito grande da viticultura dentro do estado. E não só, como eu falei, não só em Minas Gerais, isso expandiu, né, para todo o Sudeste. Nós temos parreirais comerciais já no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, vários projetos, e no Centro-Oeste também, tá? Goiás, Brasília, né, o Distrito Federal, Mato Grosso do Sul. Então, um projeto que foi desenvolvido pela EPAMIG, né, já ajudou a difundir a viticultura no Sudeste como um todo, Sudeste e Centro-Oeste. Mas nem todo mundo pode viver de dupla poda, tá? A técnica ela é muito boa, muito válida, mas ela tem um limitante, que é a temperatura. Como eu falei, a videira ela precisa estar acima de 10 graus Celsius para que ela vegete o ano inteiro e para que a gente consiga fazer os dois ciclos. Então, para aqueles municípios que não podem fazer dupla poda, como Caldas, né, onde eu estou, né, onde é a nossa unidade da EPAMIG, Caldas está a quase 1.200 metros de altitude, na Serra da Mantiqueira, e tem um inverno muito rigoroso. Então, aqui, a videira entra em dormência, nós não conseguimos fazer dupla poda.
Então, para esses municípios, né, da Serra da Mantiqueira, municípios que estão muito altos, nós também temos alternativas, né? E qual que é a alternativa para a colheita do verão, né? Já que, principalmente as uvas tintas não têm qualidade no nosso verão. É um projeto da EPAMIG com o financiamento do CNPq, que é de alternativas do manejo agronômico da videira Chardonnay, com vistas à elaboração de vinhos espumantes no sul de Minas Gerais. Aí, por que espumante, então? Já que nós não temos tanta qualidade no verão, por que nós vamos colher uvas para espumante? A razão número 1 é que a uva para espumante ela é colhida de forma antecipada. Ela não precisa amadurecer completamente, né, porque é um produto que o teor alcoólico dele já é mais baixo, tá? Então, nós não precisamos ter aquela maturação completa, não precisa de ter um grande acúmulo de açúcar, como é nos vinhos tranquilos, né, que não são espumantes. Então, pela força da legislação, no Brasil, o espumante ele pode ter de 10% a 13% de álcool, tá? E como o espumante passa por uma segunda fermentação, para que ele tenha no máximo 13% de álcool, o vinho base do qual ele é originário tem que ter no máximo 11,5% de álcool. Então, para que a gente tenha 11,5% de álcool, no máximo, a maturação realmente ela é bem curta, tá? Então, consegue-se fugir um pouco das chuvas, né? Colhe antes, foge do excesso de chuvas e não precisa de acumular muito açúcar. Pela característica do produto, né? São produtos com acidez mais elevada, então lembra que eu falei, conforme o açúcar sobe, a acidez desce. Se nós vamos colher com menos açúcar, nós vamos ter mais acidez nessa uva. E é uma característica do produto, né? Os espumantes, eles são mais ácidos, eles têm que ter uma acidez maior para evoluir bem e para que combine com o produto. Tá? Então, nós também não temos a necessidade da maturação fenólica, como eu falei, né? Não temos antocianinas, os taninos não precisam amadurecer muito, porque não vai ter contato de casca com o líquido, né? Não vai ser um vinho tinto, vai ser um espumante, então nós não temos esse problema. E para nós aqui, geralmente a colheita é em dezembro. Tá? Então, semana que vem, já temos aí Semana Mágica do Chardonnay em Minas Gerais, que é entre o Natal e o Réveillon. Tá? Então, ela já está sendo colhida, tá? Os projetos que nós já temos aqui já estão colhendo, né? Semana que vem continua a colheita. E colhendo em dezembro, nós conseguimos escapar também das chuvas, né? A gente já tem um volume crescente de chuva, mas o pior mesmo é janeiro, fevereiro e março. Então, nós conseguimos escapar desse excesso de chuvas. Então, essa é uma alternativa, né? Nós indicamos a Chardonnay, é uma variedade que se adaptou muito bem à região, ela resiste mais a problema, não tem tantos problemas fúngicos, né? É uma variedade que consegue amadurecer bem para chegar nesse ponto, sem ter perdas por causa de podridões. Ela é cultivada, né, principalmente na Borgonha e em Champagne, e eu gosto de salientar, por exemplo, a Borgonha, que é uma região onde se consegue levar a maturação da Chardonnay mais adiante, é produzido vinho tranquilo. Em Champagne, que é uma região mais fria, mais chuvosa, onde não consegue amadurecer corretamente, né, eles elaboram os champanhes, né, que são um tipo de espumante. Então, ela é precoce, né, brota cedo, amadurece cedo e bem produtiva, de 8 a 10 toneladas por hectare. Então, aqui nós temos diversas pesquisas com a Chardonnay, né, visando a elaboração de um pacote tecnológico. Né? Nós temos testes de Chardonnay, diferentes clones de Chardonnay, diferentes porta-enxertos, diferentes sistemas de condução, diferentes densidades de plantio, para tudo isso formar, então, um pacote tecnológico de manejo. Então, quando o produtor tem, né, conversar com a gente, perguntar o que ele pode produzir, o que a gente tem para oferecer de informação, nós podemos dizer, olha, esse cone é o melhor, esse porta-enxerto foi o que melhor se adaptou, esse sistema de condução te traz o melhor resultado. Então, nós temos todo um pacote tecnológico para oferecer para os produtores. Indo além, né, além dessas duas pesquisas que são os grandes carros-chefes que nós temos hoje, né, na EPAMIG aqui em Caldas, nós temos também a caracterização das regiões produtoras de Syrah em dupla poda. Então, a dupla poda é uma técnica que já tem 17 anos,
ela já está conosco, né? Nós temos aprendido muito com relação a ela ainda, e nós temos, então, uma caracterização das regiões produtoras, para ver quais são as similaridades, quais são as diferenças, né? O que tem de comum entre essas regiões, um levantamento geral de informações que um dia pode levar, né, à formação de indicações de procedência, denominações de origem, né? Nós precisamos dessas informações para poder caminhar e chegar nessas formas de valorização dos produtos, né? Nós temos também, além disso, né, introdução de novas cultivares viníferas, né, tintas e brancas para a dupla poda. Nós temos um sucesso muito grande com a Syrah e a Sauvignon Blanc, mas nós não podemos apoiar toda uma nova região em apenas 2 variedades, né? Então, o consumidor, ele é curioso, ele tem vontade de experimentar novas coisas. Então, nós temos um experimento com 11 novas variedades, né, tintas e brancas. Nós estamos no 4º ano já de avaliação desse experimento e já temos algumas coisas surgindo, né, algumas novas variedades promissoras para poder aumentar esse leque de opções para os produtores e para os consumidores dentro dos próximos anos. Além disso, nós temos um trabalho que foi pioneiro, tá? Até em nível mundial, que é o efeito da poda na necrose das gemas, né? Quando a gente fala em dupla poda, né, algumas vezes já fomos questionados, por que fazer 2 podas? Por que não fazer só uma? Né? Por que a gente faz a poda de inverno se nós vamos descartar os cachos? Por que então não faz só a poda no verão? Porque há uma necrose dentro das gemas que, se nós fizermos só a poda no verão, o produtor, a videira vem sem produção, tá? Não sai nenhum cacho, só sai gavinha. Então, nós não podemos fazer só uma poda, nós precisamos fazer as 2 podas. Então, esse foi um trabalho nosso justamente para responder a esses questionamentos, e nós descobrimos essa questão da necrose das gemas, né? O mecanismo que leva a esse efeito. Além disso, né, eu falei de Syrah, Sauvignon Blanc e novas variedades, mas nós temos 2 variedades que são muito famosas, muito vendáveis, né, muito comerciais, e que não se adaptam bem à dupla poda, que é a Merlot e a Cabernet Sauvignon. Então, por que essas 2 variedades, né, elas não se adaptam bem, elas não têm vigor suficiente para responder bem à dupla poda? Então, nós temos um outro trabalho com seleção de 8 novos porta-enxertos para tentar fazer com que essas 2 variedades tão vendáveis, tão comerciais, respondam melhor à dupla poda. Também estamos no 4º ano de avaliação e já temos algumas respostas, né? Em breve vamos publicar quais são os melhores porta-enxertos para essas 2 variedades. Além disso, temos trabalho também da influência da levedura na qualidade dos vinhos Syrah, tá? Então, testes de diferentes leveduras para ver qual delas melhor responde, né? Qual delas traz uma característica sensorial e físico-química melhor aos vinhos de dupla poda com Syrah, né? De Syrah, e também a possibilidade de levedura selvagem, né? De fermentação espontânea, né? Sem o uso de leveduras comerciais. Nós temos também experimentos com o emprego de madeiras brasileiras no envelhecimento do vinho, madeiras que já são utilizadas na indústria da cachaça, por exemplo, castanha, ipê, jequitibá, e teste do envelhecimento do vinho Syrah com essas madeiras. Já temos respostas bacanas também. Por exemplo, uma ótima aceitabilidade com a madeira da castanha, com a madeira do jatobá. Então, são outros trabalhos que nós temos também. Então, tudo isso são tecnologias, né? São formas de valorizar o produto, formas de trazer qualidade para os vinhos da região. Tá? Aqui está a nossa unidade, tá? A EPAMIG, ela tem diversos campos experimentais pelo estado, né? Geralmente cada campo está focado em uma cultura, e esse campo, né, que é o de Caldas, onde eu estou, ele é responsável pela parte de viticultura e enologia da EPAMIG. Então, é um campo que nós temos, ele já tem 83 anos,
tá? E sempre trabalhou com viticultura e enologia aqui na região. Dentro do nosso campo experimental, então, nós temos uma vinícola experimental, né, uma vinícola que hoje funciona principalmente como uma incubadora de novos projetos, né? Os produtores, eles podem trazer a uva até nós elaboramos o vinho, entregamos o vinho para ele pronto, já engarrafado, tudo certinho, para que ele possa testar, então, a área dele. A nossa intenção é fomentar o desenvolvimento. Então, o produtor traz a uva, a gente faz o vinho, ele começa a vender, ele testa, né, vê se tem aceitabilidade, se as pessoas estão gostando. Gostou? Teve qualidade? Ele pode aumentar a área dele, ele ganhou o prêmio, né, aumentou a área, aí é a hora dele caminhar sozinho, ele vai montar a própria vinícola dele, ele vai gerar emprego, vai gerar renda, né, vai gerar tributos, e tudo isso, então, é o retorno que a pesquisa traz para a sociedade depois. Então, essa é a nossa função principal. Tá? Aqui, algumas das premiações que nós já ganhamos com vinhos de dupla poda, tá? Não só dupla poda, espumantes da Serra da Mantiqueira também, tá? Então, premiações nacionais, internacionais, né? Então, são diversos vinhos que mostram que nós temos qualidade, né? Está sendo validada, né, em concursos no Brasil, fora do Brasil. Então, tudo isso é resultado das nossas pesquisas. Tá? Então, a minha palestra era isso. Obrigada, eu fico aqui à disposição para quem precisar e quem tiver dúvidas, agora eu estou à disposição. Ótimo. É muito boa a explicação, Isabela. Agradecemos por ter estado conosco. Temos aqui uma pergunta, temos duas aqui. Uma, eu acho que é direcionada a ti, especificamente. O Francisco Badaró pergunta, né? Perguntar para a Isabela se dupla poda não afeta a vida útil da barreira. Olha, é uma pergunta que nós recebemos com frequência e que a gente ainda não pode responder completamente. Como eu falei, né, é uma técnica que está conosco há 17, desde o início, quase 20 anos. Mas o parreiral comercial mais antigo de dupla poda, ele tem 17 anos. Tá? É um parreiral altamente produtivo, com alta qualidade, não mostra sinais de morte de planta, não tem decadência do parreiral, né, não houve queda na produção dos frutos, então, por enquanto, ele tem ido muito bem ainda, tá? Mas é um parreiral, como eu falei, de 17 anos, nós ainda não temos uma longevidade muito grande para poder responder completamente. Por enquanto, está indo tudo bem. Perfeito, ótimo. A próxima pergunta que temos aqui no chat, acredito que seja para o Evandro. Evandro, habilite seu áudio, por favor. A pergunta é a seguinte: existem programas para incentivar os pequenos produtores e a produção na cidade, seja para adquirir equipamentos que desenvolver essas tecnologias? Olha, em relação a incentivos, eu acho que em relação a financiamentos, né? A gente vive num país que, sim, atualmente talvez a taxa de juros está baixando e tudo mais, tem algumas iniciativas, mas ainda é no livre empreendedorismo total, né? Eu acho que vai ter alternativas a curto prazo de financiamentos com juros melhores para fazer investimentos em equipamentos. E, infelizmente, não existe uma política focada para o nosso setor. Tá? Isso sim, eu acho que todo mundo tem muito mérito, muita raça, muito trabalho, né? E na verdade, assim, a viticultura, ao contrário de outros segmentos, como uma cervejaria, ela tem que ser planejada, muito planejado. Então, como eu falei, desde a escolha da área, desde a escolha das vinhas, né? Se assessorar bem com profissionais porque leva tempo o desenvolvimento da vinha até a sua consolidação. Então, não é que não vá errar, né? E eu quero me explicar quando eu falei, não deixe de fazer experiências, não faça experiências. Eu acho que as experiências são totalmente válidas, mas tu não precisa experimentar alguns caminhos que já estão certos, tu entendeu?
Então, para a pergunta do nosso amigo, eu vejo assim, eu acho que linhas de crédito, como no geral, não existe uma linha de crédito, ao contrário, se alguém tem aí, mas eu acredito que não tem uma linha específica de crédito para investimento de viticultura. Eu só acho que o brasileiro, como um todo, vai descobrir melhor o vinho, e é uma grande oportunidade de mercado, tá? Nós temos vinhos fantásticos aí, e eu acho que o grande desafio é aumentar o consumo, despojando esse vinho, quebrando alguns conceitos que nós temos de finese, de complicação para tomar essa bebida, tu entendeu? Eu acho que a gente tem que aproximar os consumidores da bebida o quanto mais, e o vinho ele soma isso com gastronomia, soma com outras coisas, e eu vejo que para quem conseguiu quebrar algumas barreiras, faz um produto de qualidade, felizmente se ganha dinheiro fazendo vinho, né? E é isso que eu quero passar. Então, assim, ao empreendedor que está ainda com dúvida, lógico que todo empreendimento é difícil no seu início, principalmente no início, mas buscando a sua racionalidade, não fazendo nada exagerado, sim, eu acho que é um bom negócio. Infelizmente tem que ter crédito pessoal ainda, né? Senão não se consegue tão facilmente assim esse investimento. E o que eu posso dizer, não desanimem. Vamos lá, vamos para frente. É uma atividade empreendedora, né, Evandro? É uma atividade empreendedora. Empreendedora, joia. Muito obrigado. Luciano Jesus fez aqui uma pergunta que eu vou passar para a Epamig, que está escrito: qual é o custo cobrado pela Epamig para vinificar as uvas de um produtor? E quando deve ser feito o pagamento? Eu não entendi se a Epamig faz isso para os produtores, mas se for, você até responder, dá um. Isso, como eu falei, né, a gente tem a incubação, né, não é simplesmente uma terceirização, então há as condicionantes, né, as regras para que o produtor possa trazer a uva para que a Epamig elabore o vinho, né, não pode ser, por exemplo, a pessoa não pode comprar a uva de um terceiro, né, vou comprar uma uva aqui de um outro produtor e vou trazer para fazer o meu vinho. Não, a intenção da Epamig não é essa, né, a intenção é fomentar o desenvolvimento da área, né, que o produtor tem, né? Então tem que ser uva própria e de inovação tecnológica, e tem alguns outros condicionantes na normativa, mas o preço em si hoje para 2020 é de R$ 6,00 por garrafa, mais 10% de IPI, tá? Então R$ 6,60 por garrafa. Esse é só o serviço da vinificação. O produtor ele é responsável por comprar todos os outros insumos necessários, né? Então o produtor compra garrafa, rolha, levedura, nutriente, o que mais for necessário para elaborar o vinho, tá? Entrega na Epamig e a gente entrega o vinho para ele, então, depois pronto. A cobrança é feita no momento da entrega do vinho. Então, faz a emissão da nota fiscal, né, do produto industrializado e emite o documento de arrecadação estadual, né, que é a ADAI. Então, aí com a ADAI que o produtor faz o pagamento depois. Ok. E para você ainda, Antônio Pisolante, ele pergunta: a Epamig não oferece cursos de vinificação? Hoje a gente não tem. Os cursos nós ainda não temos. Até uma coisa que nós conversamos, né, secretária? A secretária sabe que a gente conversou recentemente sobre isso. Mas hoje nós ainda não temos os cursos oferecidos, né? É algo que nós temos em mente, mas que ainda não tá desenhado. Ok. Perfeito. Então encerramos aqui nosso momento de perguntas e respostas. E para aproveitar a sua indicação, eu vou passar a palavra para a Ana Valentini, para ela fazer suas considerações finais. Então, cumprimentar os dois palestrantes pelas excelentes aulas. Aprendi muito hoje, fiquei impressionada, Evandro, com a quantidade de equipamentos possíveis para vinificação. A gente não tem nem ideia, não, de quanta coisa pode ser envolvida nesse processo. Isabela, como sempre, deu uma excelente aula para nós. E consigo agora até explicar um pouquinho para as pessoas por que nos lugares muito frios não pode, agora já entendi bem. Então, cumprimentar vocês, parabenizar e agradecer mais uma vez, foi excelente. Tenho certeza que todos aprenderam muito sobre o assunto, como eu aprendi. E que isso só vai melhorar e trazer mais renda. E vamos buscar aí aprender mais ainda com os italianos sobre esse processo todo. Parabéns e muito obrigada. Boa tarde. Prazer é todo nosso em tê-la conosco, nos prestigiando nesse evento.
Nosso consul Dário, me passa a palavra para umas considerações finais. Sì, no, obrigado, foi un ótimo webinário. Eu acho que, como foi falado antes, podemos trabalhar juntos para aproximar mais o consumidor ao vinho. Acho que podemos, no ano que vem, organizar, além de eventos com influencer do setor do vinho, que já foi feito neste ano com o projeto da Câmara True Italian Taste. Acho que podemos também pensar ações de comunicação, de marketing na televisão, por exemplo, para aproximar um pouco mais o consumidor ao vinho. Isso eu acho que seria importante. Agradeço a todos, em particular a senhora secretária, foi um prazer para nós, e desejo a todos boas festas, bom Natal, bom Réveillon em família. Muito obrigado. Doutor Valentino, então, o senhor faz a última saudação e assim nós vamos encerrar esse webinar dessa tarde. Permita-me, primeiramente, de deixar uma mensagem, corrigir um pouco aquilo que o Evandro falou sobre financiamentos. Eu acredito que o BDMG é disponível, sim, para fazer financiamentos para os pequenos produtores. Não sei se a senhora secretária pode confirmar, mas eu já fiz alguma sondagem, eu tenho quase que certeza absoluta que o BDMG financia. Outra coisa, para equipamento italianos vendidos no Brasil, tem disponível os financiamentos italianos, que são muito bons. Os financiamentos italianos são disponíveis também para empresas brasileiras. Então, por exemplo, se um produtor quer comprar algum equipamento na Itália, ele pode sim pedir o financiamento. Esse financiamento é feito em colaboração aqui em Minas Gerais com o BDMG. Então, temos sim esses financiamentos disponíveis. Sim. Bom, eu acho que podemos, como o cônsul falou, tentar fazer algo que está sendo feito no Rio Grande do Sul com muito sucesso. Uma combinação entre os vinhos mineiros e os vinhos italianos. Fazer um evento, fizemos isso no Rio Grande do Sul, foi um sucesso incrível, está continuando. Eu acho que podemos começar a pensar a fazer algo de parecido aqui em Minas Gerais. Bom, essa era a mensagem que eu queria passar. Outra coisa, Isabela, vamos começar a usar também vinhos italianos, que são muito melhores do que os franceses, sem dúvida nenhuma. Já tem alguns, eu conheço, já tem alguns lá no sul de Minas que estão sendo usados. Eu gostaria que a Epamig começasse também a usar esses exemplos. Nós estamos disponíveis, claramente, para ajudar nessa colaboração. E, do outro lado, vamos brindar no Natal e no fim do ano com os espumantes mineiros, brasileiros e com os vinhos italianos. Um grande abraço para todos. Boa festa. Boa tarde, doutor Rizzoli. Agradecemos a todos pela presença, por estarem conosco.